Desde os primórdios, nossos irmãos sofrem perseguições, oposições. Muitos destes foram lançados em calabouços, foram queimados em praças públicas, crucificados e se tornaram espetáculos daqueles que se colocaram como opositores da igreja. Quem são os opositores da igreja e qual é o propósito que está por trás de tudo isto? Desde João Batista, o reino de Deus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Hoje não é diferente dos primórdios da igreja. De forma diplomática, acadêmica, o sistema organizado, o cosmo, tem se colocado contra a igreja. Quem são os opositores da igreja? Quem são aqueles que se opõem contra a igreja? Aqueles que se tornaram instrumentos do maligno para opor-se à igreja e ao evangelho do reino. Como entender o cenário atual em conexão com os primórdios em que os nossos irmãos foram de forma cruel, de forma severa, perseguidos até a morte, foram maltratados, sofreram a morte ao fio da espada, entre outras coisas que lhes aconteceram. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, versículo 19, é fácil entender como o maligno está atento e pronto para atacar. Mateus capítulo 13, versículo 19 diz: quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no seu coração. O maligno está atento para arrebatar o que foi semeado no coração daquele que ouve a mensagem do reino. Porém, este versículo remete-nos a Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Você já imaginou o Deus soberano, o Elohim, o Criador, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que destruiu literalmente o Egito com a força do seu poder, com as pragas? Houve manifestação miraculosa de glória e de poder. Agora você olha para a palavra de Deus e você encontra dentro das Escrituras Sagradas que o reino de Deus sofre violência e os violentos o tomam à força. Como compreender este texto? O termo que foi usado aqui é a palavra grega biazo. A palavra grega biazo significa, ela mostra alguém que inflige violência. Ela mostra alguém que se opõe a algo. Vamos entender melhor. Nos dias de João e nos dias de Jesus, eles foram entronizados na casa de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Porém, a mensagem do reino divergia com aquilo que eles acreditavam até aquele momento. Eles queriam entrar no reino de Deus, mas não pelos meios que João pregava e o Senhor Jesus anunciava. Então se tornaram opositores, se tornaram pessoas que se colocaram contra o reino de Deus.
Então, quando diz que o reino de Deus sofre violência e os violentos o tomam à força, é que eles se colocaram contra o progresso, a mensagem do reino. E todos que aceitaram a mensagem do reino sofreram oposições, perseguições, foram maltratados. Então esses homens se colocaram contra o reino, a mensagem do reino. E muitas pessoas não suportaram. Muitas pessoas não suportaram as perseguições e cederam. Então, esses opositores ao reino de Deus, eles se tornaram contra o reino de Deus. Então, de forma violenta, eles tomaram à força o quê? A condição. Eles tomaram a força daqueles que até no primeiro momento já haviam aceitado o evangelho do reino. Então eles tomaram a força desta pessoa, tiraram dele a possibilidade, tiraram dele com violência através de suas persuasões, através de suas mentiras, de suas opressões, se colocaram contra através de suas ameaças, até mesmo através de crimes. E Satanás tomou conta da situação, inflamando ainda mais os seus corações. Mas entender isto de um ponto de vista mais esclarecedor. A palavra que foi utilizada em Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz que desde os dias de João Batista, é a palavra apo do grego. A palavra diz que a partir de João Batista, o reino de Deus, o reino dos céus, sofre violência e os violentos o tomam à força. Não é diferente dos nossos dias atuais, em que de forma diplomática e política o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam à força. Quem são os opositores da igreja? Quem são aqueles que se tornaram instrumentos do maligno para se opor ao avanço do evangelho? Olhamos para uma Suprema Corte, a pessoa do Gilmar Mendes, que se opõe ao progresso da igreja, que se opõe à igreja. Porém, como entender tudo isso? Lucas, capítulo 16, versículo 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus a todo homem. Ou seja, que se esforça por entrar nele. Este versículo, ele é um versículo que traz um maior entendimento a Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam à força. Lucas 16, 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João, e desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus a todo homem que se esforça por entrar nele. Ou seja, desde o dia de João Batista, a partir de João Batista até hoje, o reino dos céus abre caminho à força e, ao mesmo tempo, os violentos atacam. Quando nós lemos em João que o evangelho do reino tem sido anunciado a todo homem que se esforça por entrar nele, o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam à força. Assim como levantou homens
assim como o sistema se levantou para impedir a igreja, o avanço da igreja, homens de Deus, cheios do poder do Espírito Santo e da verdade, também lutavam por entrar no reino de Deus. Então, a partir de João Batista, a igreja, o povo de Deus vem abrindo caminho à força. Lembra das palavras de Jesus? E o rei, quando ele diz, edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a partir de João Batista, a partir de Jesus, a igreja vem abrindo caminho à força. Porém, em paralelo, os violentos atacam. Olhe para o sistema organizado, o cosmo, que se opõe à igreja, o sistema que se opõe à igreja, os ataques de todos os lados. Mas desde os primórdios, a igreja vem vencendo, vem abrindo caminho à força, vem abrindo caminho por violência, vem abrindo caminho e o evangelho vem sendo anunciado, comunicado àqueles que se esforçam por entrar no reino de Deus. Se levanta o sistema, se levanta os opositores, mas a igreja de Cristo, como os soldados romanos que calçavam sandálias com pregos, ela marcha, ela vai marchando, ela vai abrindo o caminho à força no poder de Deus, ela vai abrindo o caminho no poder do Altíssimo e vai vencendo para vencer e vai vencendo os obstáculos. Então, a partir de João Batista, o reino de Deus, o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam à força, mas a igreja vem abrindo caminho em meio ao caos, a igreja vem abrindo caminho em meio às lutas. Nenhuma tortura, nenhuma perseguição, nenhuma oposição foi capaz de deter o avanço da igreja, o progresso da igreja, a força da igreja. Então, você que me ouve por meio desta mídia, a igreja é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Por meio da igreja, ele vai abrindo caminho no sistema, ele vai abrindo caminho em meio à política, ele vai abrindo caminho em meio ao mal, aos ataques. Então não baixe a sua cabeça, levante a sua cabeça, mantenha-se firme, pois o reino de Deus também tem abrido caminho e vencido os obstáculos. Jesus deu a sua palavra e os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a partir de João, o reino dos céus sofre violência. Os opositores que arrebatam aqueles que estão começando na fé, que arrebatam a semente do reino de Deus nos seus corações, o maligno que entrou na mente e no coração destes, que se opõe violentamente à igreja, que ataca a igreja moralmente, que ataca a igreja de forma sistêmica, mas a igreja, o corpo de Cristo, vai vencendo, vai abrindo caminho e vai vencendo no poder de Deus. A palavra de Deus nos dá esta garantia. O Senhor Jesus nos deu a sua palavra. Então permaneça firme, não tenha medo dos obstáculos, não tenha medo das opressões, não tenha medo da oposição. Lute, defenda o reino de Deus, defenda o nome de Jesus, defenda o evangelho da salvação, defenda a igreja, defenda os interesses de Deus. Você é um representante de Deus, um embaixador de Cristo, você é um representante do reino dos céus e o eterno está contigo. Fique na paz
e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a vitória. Fique com Deus. Amém.